Você acredita que Deus criou o diabo? Deus, ele cria o anjo que, pelo exercício do livre-arbítrio, se tornou o inimigo de nossas almas. Deus cria a possibilidade do mal. Ele não faz o mal. Por que que Deus cria a possibilidade do mal? Porque no mundo em que o mal é possível, é que nós temos a maturidade moral. Que maturidade moral haveria em se fazer o bem se não houvesse a possibilidade de se fazer o mal? Em se fazer o justo se não houvesse a possibilidade de se fazer o injusto? Só diante da possibilidade do erro, escolhendo o acerto, é que nós podemos dizer que o mundo é moral de forma madura. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se amasse você, mas é impossível você forçar uma pessoa a amá-lo verdadeiramente. Uma pessoa só consegue amá-lo verdadeiramente se ela tiver a opção, a possibilidade de não amar. Então, a possibilidade do mal, a possibilidade de um anjo, por exemplo, escolher por orgulho, afastar-se de Deus e se tornar inimigo de nossas almas, a possibilidade do primeiro casal desobedecer a Deus e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é um pressuposto lógico da maturidade moral. Do contrário, nós viveríamos numa ética robótica, que é muito inferior à ética em que nós vivemos. E é interessante, professor Marçal, que quando a humanidade escolhe comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, isso é o que está na base do que ocorre até hoje. Porque conhecimento do bem e do mal, o que ela está dizendo ali? Qual é a proposta da serpente? A proposta da serpente é a seguinte: não basta que você tenha sido feito, casal, à imagem e semelhança de Deus, como é dito lá em Gênesis 27. Você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? Qual é a proposta? A fonte da moralidade, o que é certo, justo e verdadeiro, não é mais Deus, pode ser você. E tudo mais que nós conversamos hoje decorre disso, da ideia de que o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, depende de mim, como se as minhas vontades, os meus quereres e os meus desejos fossem servíveis para serem fontes da moralidade. E o que é que se diz hoje? Você quer? Como é que pode ser errado algo que você deseja tanto? Quando alguém diz para você como é que pode ser errado algo que você deseja tanto, a pessoa está dizendo o seguinte: a fonte do que é certo, justo e verdadeiro não é exterior a você, é você. É como se você fosse servível para dizer o que é moralmente certo, quando na realidade a fonte do que é certo é o próprio Deus. Lá em Isaías 45:7, acho que é esse versículo. Isso mesmo, 45:7. Então, Deus fala que cria o mal. Isso. Qual o objetivo de Deus criar o mal? Deus cria a possibilidade da existência do mal. Isso ele criou. Tudo que existe, Deus permite, mas nem tudo que Deus permite, Deus quer. E a pergunta é: por que existem coisas que acontecem que Deus permite e não quer? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, inclusive para fazer o contrário do que é bom, pressupõe a existência da possibilidade do mal, que foi o que Deus criou em Isaías 45:7. Se Ele não tivesse criado a possibilidade do desvio, do erro, do injusto, do mal, nós seríamos robôs. E, portanto, viveríamos num mundo eticamente inferior ao nosso. Por pior que seja esse mundo não foi o mundo que Deus quis que fosse, mas o mundo que Deus permitiu. Porque esse mundo que Deus permitiu é o mundo em que há o erro e o acerto, o injusto e o justo, o certo e o errado. E, portanto, é um mundo em que, diante da possibilidade de fazer tudo errado, nós temos a possibilidade de fazer o certo. E por isso que de nós pode ser dito que nós somos seres criados moralmente maduros.